Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Esse é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que você possa receber as próximas notificações. E não esqueça de deixar o seu comentário. Faz um comentário, um pequeno comentário com respeito à mensagem. Bom, eu aguardo os seus comentários de todos. Muito bem. A mensagem de hoje é sobre Ruth. O livro de Ruth conta a história de uma jovem moabita que por causa da fidelidade à sua sogra israelita, Deus de Israel, Deus de Israel veio a exaltá-la, e fazer com que ela se tornasse a bisavó do rei Davi, o maior rei de Israel. E o livro dela, a vida dela, a história dela, passa a ser, o nome dela passa a ser apresentado, aparecido nas listas, do antepassado de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Muito bem. A história de Ruth ela acontece no tempo que Israel era governado por juízes. E Emeleque, um israelita de Belém, na época de uma grande fome que teve ali em Israel, ele pegou a sua família e foram para Moabe. E lá eles ficaram um período de 10 anos, uma década. E na sua ida para Moabe, alguns tempos depois, Elimeleque veio a falecer, ele morreu. Estava lá Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, seus 2 filhos. E Abimeleque veio a morrer. E já quero deixar bem explicado com respeito a essa família, de Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion, que eles foram em Moabe não para adorar outros deuses. Eles não foram em uma rebeldia para lá, não. Eles foram para lá para passar um período ali em Moabe, porque a sua terra estava deu uma fome muito grande. Eles não cometeram nenhum pecado em ir para lá, não. Isso aconteceu também com Abraão, Gênesis capítulo 10, versículo 12,
quando teve uma grande fome nessa mesma terra, Israel, e por esse mesmo motivo, Abraão e sua família, Ló, seus empregados, foram todos para o Egito. Não é? Foram todos para o Egito. Não é? É uma viagem lícita, permitida por Deus, sem nenhum envolvimento religioso ou de fé. Não é? Então, a família de Elimeleque, por motivo de fome, não é? Foram para ali passar um período, não é? Em Moabe. E eles, ao chegarem em Moabe, a sua vida já estava sendo acomodada, e vejam que o marido morreu, Elimeleque morreu. Logo depois, os 2 filhos de Noemi, Malom e Quilion, casaram com 2 jovens moabitas do território. Também não tinha nada de errado. E vejam que logo depois, já estavam quase um período de 10 anos que eles estavam lá, morreu também os 2 filhos de Noemi, Malom, deixando a Ruth viúva, e Quilion, deixando a órfã também viúva. Agora estavam as 3 mulheres viúvas. E vejo que Noemi, com tudo isso daí, ela não desviou a sua fé em Deus, o Deus de Israel. O Deus de Moabe era Quimon, e o Deus de Israel, Jeová. Noemi não desviou da sua fé. Ela manteve fiel a sua fé. Assim que ela perdeu o seu marido, perdeu os seus 2 filhos, ela quis voltar para trás. E no versículo 6, Ruth, capítulo 1, diz: um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado, visitado o seu povo, dando-lhe uma boa colheita. Então ela aprontou-se para sair de Moabe com as suas 2 noras. E elas saíram a fim de voltar para Judá, para Belém. Nas vilas que ela morava em Belém, chamava Efrata. E ela se preparou para voltar. Mas quando estavam já a caminho, Noemi teve aquele relance, aquele estalo. Mas o que elas 2 vão fazer lá? Os meus filhos morreram, o meu marido morreu, e eu não tenho mais filho para dar a ela. O que elas vão fazer lá? E nós vemos que elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às noras: escuta, filhas, eu acho melhor vocês voltarem e fique com a sua mãe, com seus familiares, com seus pais, com seus deuses. Que o Senhor seja bom para vocês.
que Deus de Israel vai ser bom para vocês, porque vocês foram muito boas para mim. Vocês foram muito boas para os meus filhos. Vocês são a minha nora querida. Vocês cuidaram muito bem de todos nós. Mas fiquem aí que Deus vai preparar um outro casamento para vocês. Que Deus vai preparar um lar para vocês. E vejam no versículo 9, e o Senhor permita que vocês casem de novo, cada um tenha o seu próprio lar. E nós vemos, irmãos, elas não aceitaram muito bem essa notícia. Então Noemi se despediu as duas noras com beijos, porém ela não conformaram, não aceitaram esse discurso de Noemi, sua sogra. Elas choraram muito, lamentaram. E não vamos voltar de maneira nenhuma. Nós iremos contigo. Nós iremos com a senhora e iremos viver com o seu povo. Mas Noemi explicou para ela: olha, eu não tenho mais condições de ser mãe, sou velha, não tenho mais nada para te dar, não tenho mais filho. Ainda que essa noite eu tivesse um marido e tivesse casada e gerasse filhos, vocês iriam esperar ele crescer para você casarem com ele? Acredito que não. Mas vão embora, porque este é um período de prova que eu estou passando e vocês estão sofrendo por causa disso. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que elas não concordaram. Mas depois que Noemi explicou sobre isso, nós vemos que no versículo 14, a órfã ela foi embora. Ela concordou com Noemi, ela foi embora. E vira do versículo 15, fala também para Ruth: louvado seja Deus. Veja, Ruth, minha querida, disse Noemi para Ruth: a sua sogra, a sua cunhada voltou para casa, o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Ruth, porém, respondeu, bateu o pé firme, decidida, e disse para Noemi: não, minha querida sogra, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la, porque não irei fazer isso. Aonde a senhora for, irei eu. Aonde a senhora morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, ali morrerei eu também, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa,
não ser a morte me separar da Senhora, a não ser a morte, mas eu da Senhora não separarei de jeito nenhum. Como Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não disse mais nada e elas continuaram a viagem para Belém. Essa atitude de Ruth, Deus modelou a sua igreja, fidelidade. Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte, nem a dor, nem aflições, nem a angústia, nada nos separará do amor de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que Deus atentou para o coração da Ruth. Em Israel não tinha nenhuma mulher para ser a avó de Davi, a geração de Davi. Tinha que pegar no estrangeiro, tinha que buscar em Moabe. E vejam, louvado seja o nome do Senhor, no livro de Jeremias, capítulo 44. O livro de Jeremias, ele diz que as mulheres, glória a Deus, no livro de Jeremias, no capítulo 44, versículo 15, a palavra de Deus, ela nos mostra, olha bem, as mulheres israelitas, a comparação de uma moabita que servia a Deus e a comparação com uma israelitas que afastaram e abandonaram a Deus. Uma grande multidão vieram falar comigo, disse Jeremias, né? Eram todos homens que sabiam que as suas mulheres tinham oferecido sacrifício aos outros deuses. E todas as mulheres que estavam ali, e os judeus que viviam no sul do Egito, eles disseram: nós não vamos dar atenção ao que nos diz em nome de Deus, o Senhor. Pelo contrário, nós vamos fazer tudo o que prometemos, tudo o que prometemos ao nosso, e vamos oferecer sacrifício à deusa chamada Rainha do Céu. Nós vamos fazer a ela oferta de bebida, como nós e os nossos pais, os nossos reis, os nossos autoridades, acostumavam a fazer na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. E naquele tempo nós tínhamos muita comida, os negócios iam bem e nenhum mal nos aconteceu. No versículo 18: mas desde que paramos de oferecer sacrifício à Rainha do Céu e deixamos de lhe oferecer a oferta de bebidas,
Então começou a nos faltar tudo, e o nosso povo tem morrido na guerra e de fome. E as mulheres disseram: os nossos maridos achavam muito bom quando assávamos bolo, marcando-os com a figura da imagem da Rainha do Céu. E quando lhe oferecíamos sacrifício e fazíamos a oferta de bolo, louvado seja o nome do Senhor. Vejam como que Deus tolerava essa situação desses israelitas desviados. Vejam por que Deus permitiu que Noemi fosse até Moabe. Vejam o que ela trouxe para cá. Ela deixou sua família lá. Ela deixou ali, louvado seja Deus, o seu marido sepultado. Ela deixou ali seus filhos sepultados, mas ela trouxe a sua nora, a qual Deus conhecia até mesmo antes dela nascer, o coração dessa menina. Olha a fé dela. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. No Salmo 91, versículo 14, que Deus disse: louvado seja o nome do Senhor. Que Deus disse, Salmo 91, versículo 14, o próprio Deus é quem diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que me reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Ruth reconheceu que Deus é o Senhor, o teu Deus, Noemi. Pelo testemunho desses 10 anos que você mora aqui em Moabe, pelo testemunho que você deu aqui, o seu Deus é poderoso. Nunca vi você blasfemar do seu Deus. Nunca vi você falar mal do seu Deus. Mesmo o seu povo estar passando fome, você não reclamou, mas você dá glória a Ele. E vejam, o seu povo é esse povo que eu quero ser. O seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, igreja, e vejam, ouvintes, que Deus foi reconhecido por essa mulher, por essa jovem moabita. É esse estilo que Ele quer que a sua igreja seja, confiante e creia nele. Louvado seja Deus, que Ele é poderoso. Não como aqueles covardes que estavam no Egito servindo a rainha do céu. Então vejam a diferença, louvado seja Deus, da jovem que Noemi encontrou, que a jovem que casou com o filho da Noemi. Deus, o louvado seja o nome do Senhor. Deus permitiu que os filhos de Noemi morressem, para que essa jovem viesse embora para Israel. É dela que saiu, é ela que é a raiz de Davi, é dela que gerou a Obed, é dela que gerou a Davi, o maior rei que Israel teve. Louvado seja o nome do Senhor. Veja como ela cria em Deus, como ela cria no testemunho dada por Noemi, que foi lá debaixo da mão de Deus, com a permissão de Deus,
louvado seja Deus. Deus permitiu a fome em Israel para que Noemi fosse até lá, fosse buscar a Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam como que Deus muda a coisa, como que Deus mostrou que mesmo o povo distante, Deus não abandona o seu povo, como o povo abandona Deus. Deus não abandona o seu povo, Deus não abandona a sua igreja, Deus não abandona aquele que reconhece que Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam que Jeremias foi levado na marra, conforme diz o capítulo, depois você lê em sua casa, 43 de Jeremias, versículos 6 e 7. Ele foi contra a vontade de morar no Egito, aonde ele pregou as suas últimas profecias e morreu ali no Egito. Louvado seja Deus. E veja essa profecia que ele diz, essa palavra que ele diz sobre esse povo rebelde, que abandonaram a Deus e estavam servindo a rainha do céu. E teve a petulância de falar: olha, nós não vamos dar atenção, nós não vamos dar ouvido à palavra que você disse, Jeremias, em nome do Senhor Deus de Israel. Nós não vamos dar ouvido. Nós temos aqui um Deus, a deusa, a rainha do céu. Era o nome dela. E vejam que esse povo abandonou a Deus. Foram de encontro à destruição, foram ao encontro à maldição, enquanto a Ruth, que era uma moabita, quando viu a oportunidade, pelo testemunho de sua sogra, ela abraçou com a oportunidade, ela abraçou com a palavra de Deus o seu povo. O teu povo israelita é o meu povo, o teu Deus, o grande Deus Jeová é o seu Deus, também é o meu Deus. E nós vemos como que ela reconheceu a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Veja a comparação. Depois você vê o livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14, 15, 16, 17, 18, e faz a comparação com Jeremias 44, do 15 até o 19. Veja como dois povos, um é israelita desviado e outro era um gentil que temia Deus. É assim que Deus quer a conversão da pessoa. É assim que Deus quer a pessoa quando se converte, quando a pessoa aceita Jesus. Ele não pode encontrar nenhum empecilho de seguir a Jesus. Nada impediu a Ruth de acompanhar a Noemi. Nada impediu essa jovem. Nada impediu. Veja que amor, como disse Paulo, capítulo 12 de Romanos 9, que o amor não seja um amor fingido. O amor de Ruth a Noemi, ao Deus de Israel, era um amor genuíno, era um amor verdadeiro, era um amor dado pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Era um amor de fidelidade, igual aquele amor, um amor que você viu, nós vimos que Noemi falou: eu não tenho mais nada para te dar. Ela queria acompanhar a Noemi, ela queria seguir a Noemi,
Noemi não tinha mais nada para dar para ela. Noemi era pobre. Noemi tinha perdido tudo. Perdeu o marido, perdeu o filho, perdeu tudo. Ela era amargurada. Era mel amargurada. E vejam, louvado seja Deus, que ela quis seguir a Noemi. Não estava sem interesse nenhum. Sem interesse nenhum. Noemi não tinha nada para dar para ela, mas ela tinha o amor dela para dar para Noemi. Ela amava Noemi, não para ganhar o filho dela, porque ela também não tinha mais filho. Era um amor sincero, era um amor do coração, era um amor da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam que essas pessoas, esses irmãos louvados, esses irmãos honrados, que têm levado comida para os mendigos toda tarde. Ele leva um jantar para aqueles sem teto, sem rua, aquelas pessoas desprotegidas, aquelas pessoas abandonadas na rua. Toda noite eles recebem o seu jantar. Vejam esses irmãos, têm esse mesmo amor de Ruth. É o mesmo, esse amor que a Bíblia fala, que dá a alguém sem interesse de receber nada. Os que dão janta para o mendigo não vão esperar que o mendigo chame ele para comer com ele, para pagar aquilo que eles estão fazendo. Não! Eles estão fazendo aquilo porque não tem como pagar. Eles sabem que os mendigos não têm como convidá-lo para comer em sua casa, porque nem casa eles têm. E veja o caso da Ruth. Veja o caso da Ruth. A Noemi abriu o coração, filha, olha, eu nem quero, eu estou com vergonha de você. Vai embora para o seu pai, vai embora para os seus deuses, vai embora para a sua cidade. Não venha atrás de mim, não. Já vai ser humilhante para mim voltar. Para mim voltar, entrar, eu não quero que você entre lá comigo como uma derrotada. Mas veja, a visão, essa era a visão do Noemi, mas a visão de Ruth era outra. Eu não estou preocupada com isso. Eu não estou preocupada. O seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Não estou preocupada com isso. Que você não tem nada para dar, isso eu sei. Isso eu sei, a última coisa que você tinha é o que estava comigo, que era o seu filho, mas ele morreu. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 20, a resposta de Deus. No versículo 20, para nós encerrarmos, capítulo 1, versículo 1, 20. Porém, ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me fez todo o poderoso. Me chame de Mara. Mas nós vemos que no capítulo 4, essa Mara, Deus, né? Deus lhe devolveu o seu nome de Noemi, porque ela a Ruth teve um filho, que chama Obed, que era neto de Raabe, e neto de Ruth, porque a lei fala:
se a viúva, ela tem que casar com um irmão ou com um parente mais próximo. E o primeiro filho que nascer é o nome do falecido. Tem que dar ele como filho do falecido. Então, por honra, segundo a lei de Moisés, o nome do filho de Ruth que nasceu, né, com Boaz, não é, foi aplicado a Malom, não é? Malom. Então, como filho de Malom. E vejam também que também a Ruth abraçou seu neto, porque assim disse Moisés, não é? E então nós vemos que daí ela não era mais amarga, agora era feliz, porque entrou na geração de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém.